Bom, ei. Agora sim. Eu já confesso que eu tô nervosa. Com a pastora sentada aqui na frente, piorou. Mas, né, enfim. O meu líder me paga, né? Porque o nosso combinado era diferente. Era só para me dar a palavra da oferta, gente, no sábado. Enquanto o meu irmão ia pregar no outro sábado. Aí ele me coloca nessas bênçãos. Né? Nessas bênçãos. Eu convido você, primeiramente, para a gente ler a palavra lá em Lucas. Ai, Jesus. Confesso que hoje eu estou pela graça. Mas, enfim. Não sei o que vai ser ministrado aqui, mas eu sei que o Senhor já sabe. Lucas 5, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Pai, nessa noite, Jesus, eu confesso que eu estou aqui, disposta e disponível, Jesus, para pregar a Tua palavra, mas contudo eu não tenho nada, Jesus, a ofertar a este povo. Nada, Jesus, que vem de mim possa agregar a este povo. Então eu te peço, toma total liberdade nessa noite. Que o Senhor venha, Jesus, sobre a minha vida e ministre a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor fale, papai, ao Teu povo o que eles querem ouvir ou o que eles precisam ouvir, Jesus. E que nesta noite, papai, nós estejamos com os nossos corações abertos, com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações com terras férteis, para ouvir o que vai ser ministrado nessa noite, entrar e fazer morada e penetrar em nossos corações e fazer raiz, Pai. É o que te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. É um pouco alto, né, esse altar, tá assim. Mas amém, bom, né, que vocês me veem um pouco. Mas, enfim, o que eu quero falar sobre esta palavra é Pedro, né? Há muitas controvérsias entre Pedro, né? Pedro é brusco na queda, ele é um homem forte, de opinião forte. Só que hoje eu vim falar sobre Pedro, o quanto tempo ele andou com Jesus e que muitas vezes eu e você tem andado com Jesus e não tem percebido quem ele é. Muitas das vezes nós estamos do lado de Jesus, nós temos visto os milagres, as maravilhas, nós temos andado por cima das águas, mas muitas das vezes não sabemos quem Ele é. E isso muitas das vezes, para os tempos em que nós estamos vivendo, nós temos que nos alertar. Porque Jesus está à porta, Jesus está voltando e muitas das vezes nós estamos como os discípulos. O Senhor vai morrer?
O senhor vai ser entregue para ser morto? Não. Vai? Não, mas a gente está contigo. Eu estou falando para vocês que chegará uma hora em que eu não estarei mais com vocês. O Pai vai me levar e não vai ter como mais eu andar com vocês. Eu deixarei o Espírito Santo, mas não terei eu mais perto contigo. E os discípulos, sim, não, mas a gente está com você. Não, Jesus, fica calmo. E Pedro era um desses. Jesus falava, olha, vai chegar um tempo que não vou poder mais estar com vocês. Vocês têm que começar a acordar, porque eu vou ser entregue. E Pedro, não, Jesus, pode ficar tranquilo. Se for preciso morrer com o Senhor, eu morro. Se for preciso fazer o que for preciso, eu faço. E o que a gente acha interessante nesse Lucas, capítulo 5, é que Jesus chega para falar com a multidão está o apertando. Ele pega um dos barcos que coincidem com o barco de Pedro, que no caso era Simão, e simplesmente ele afasta um pouco do mar e prega às pessoas. E quando ele volta, ele olha aqueles pescadores lavando as redes e fala, tenho certeza. Jesus já sabia, né, que a pesca não tinha sido das melhores. Então ele pega, olha, entra, vai mais a fundo e joga a sua rede. Olha, mestre, não é por nada não, a gente estava aqui, lavando as nossas redes aqui no canto, estava até ouvindo um pouco a sua pregação aí pro pessoal. E te falar, a gente não pescou muito peixe essa noite não, foi complicado, foi difícil, mas por causa da tua palavra, a gente vai jogar a rede. E foi nessa hora que o milagre aconteceu para aqueles discípulos e aonde Jesus os chama. Olha, se vocês quiserem ver mais disso, me sigam, venham comigo. Vocês virão maravilhas, vocês viverão o sobrenatural de Deus. E o que eu achei interessante é que no versículo 11, eles então arrastam seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A palavra não fala, Jesus, eu vou ali então primeiro despedir da minha família, ou eu vou ali pegar uma mochila para encher de comida, né? Porque eu não sei até onde o senhor vai, né? Então eu vou ali. Não, eles simplesmente deixaram os barcos, deixaram as redes, nem sequer, a palavra não diz, né? Como eu vi em Mateus, Marcos e João, nenhum deles falaram, olha, eles tamparam os barcos, né, para o sol não acabar com os barcos, eles trancaram os barcos num lugar, guardaram. Não, simplesmente largaram ali na praia e foram seguir Jesus. E o que eu acho interessante é porque muitas das vezes o Senhor nos pede coisas que eu sei que talvez para nós custa muito. Custa às vezes Ele pedir algo para você que você gosta. Mas nós temos que estar dispostos, se nós realmente queremos ser seguidores e discípulos de Jesus, nós temos que estar dispostos a largar tudo. Dispostos a largar algumas coisas que não convêm mais com o que nós vamos viver. Porque eu tenho certeza que se eles falassem, olha, tá, a gente vai com você, mas aí eu vou deixar por garantia aqui os barcos guardados, né, os barcos ali trancados, porque caso nada der certo aí nessa caminhada com o Senhor, que eu até nem sei como que vai ser essa caminhada, a gente volta, né, e pega os barcos que estão aqui na praia e vamos pescar, né? Não. E a palavra do Senhor também, o próprio Jesus, ele fala aos discípulos, olha, quem ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou a sua própria vida não é digno de ser meu discípulo. Mas como assim não é digno de ser meu discípulo? Não... Mas é porque Jesus fala, olha, existem muitas coisas, como a pastora Thalita gosta de falar, muitas coisas que são importantes, mas o Senhor na nossa vida, Ele tem que ser prioridade. Ele tem que ser acima de qualquer coisa. Então, Pedro, ele simplesmente andou com Jesus esses 3 anos. Ele recebeu a revelação de quem Jesus era. Ele andou, ele viu milagres, ele viu maravilhas. Lá em Mateus, se você não quiser, não precisa abrir a sua Bíblia. Mas lá em Mateus 14, em Mateus 14, 22, a palavra nos fala sobre Jesus andar sobre as águas. E é uma outra palavra também, a qual nos cita Pedro. E a palavra diz:
em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E muitas das vezes nós pegamos esse último versículo, né? Versículo 31, homem de pequena fé. Poxa, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Poxa, mas você é um homem de pequena fé. Mas eu, lendo essa palavra hoje, eu falei: cara, queria eu dar 2, 3 passos sobre as águas. Queria eu ter essa ousadia de Pedro falar: "Se és tu mesmo, Jesus, me faz ir aí. Me faz andar até sobre as águas." Mas o que a gente pega de Pedro é que não, ele afundou, ele foi homem de pequena fé. Mas nós precisamos entender que a caminhada com Cristo, ela também vai nos exigir, muitas das vezes, ousadia. E uma das coisas que eu estou fazendo aqui hoje é ousadia, porque eu fiquei a tarde inteira estudando uma palavra e eu ainda não sei o que eu vou pregar, entende? Então, tipo assim, eu olhava uma palavra, eu não, e então assim, aquele versículo, esteja preparado em tempo e fora de tempo, é real, né, meu líder? Tem que ser real, ainda mais sendo liderada pelo Flávio. E eu simplesmente, eu falei: será que eu falo não para ele? Falei assim: não vou pregar não, né, porque, eu não sei, eu não estou preparada. Mas muitas das vezes, que eu aprendi com os meus pais, é que talvez se eu estou falando não, eu não estou falando não para o meu líder, eu não estou falando não para o Flávio ou para a Paquete. Eu estou falando não para Deus. Então, se Ele me chamou e eu não vim, se eu não me colocasse à disposição, Ele vai chamar outro. Ele vai colocar outro no meu lugar. Então, o que eu acho interessante é que Pedro, ele teve sim as suas falhas, ele teve sim os seus deslizes. Mas ele, comparado aos outros discípulos, ele era ousado. Ele tinha a ousadia. Ele tinha a questão de falar: mas por quê? Mas para quê? Não é tudo que você falar que eu vou aceitar. Peraí. Então ele indagava, ele perguntava. E muitas das vezes também é o que nós temos que fazer. Nem tudo, como aqui a palavra, nós temos que ler e aprofundar dela. E muitas das vezes nem tudo que eu falar aqui nessa noite você vai absorver. Você tem que filtrar tudo o que for falado e ver se na palavra está tudo certo. Então, é muito... É muito interessante essa questão de Pedro ter simplesmente largado tudo. Simplesmente tudo, sem garantia nenhuma de como seria a sua vida com Cristo. Ele não sabia o que ele ia comer, o que ele ia beber, ele não sabia aonde ele ia repousar a sua cabeça, mas ele largou tudo. Ele deixou os barcos, deixou a rede. Talvez ele ganhava muito dinheiro com a sua pesca, com os seus peixes. Mas ele viu que aquele homem tinha algo a qual, se ele continuasse nos peixes, se ele continuasse pescando, ele não veria aquilo de novo, ele não teria aquilo de novo sozinho. Mas a vida com Cristo ia proporcionar isso a ele. E chega a hora em que Jesus, ele foi, a qual Jesus por muitas vezes falou: olha, vocês estão comigo, nós estamos nessa caminhada por muito tempo, mas eu vou precisar deixar vocês para ir ao Pai. O meu tempo aqui na terra está findando, o que eu tinha para fazer aqui na terra está se cumprindo.
e eu vou embora, eu vou para o Pai. Vocês têm que continuar sem mim, vocês têm que continuar a boa obra, continuar pregando. E eles não entendiam muito bem. E é como eu falei no início, muitos de nós às vezes não temos entendido que Deus está falando que está à porta, que Ele está voltando, que o tempo está esgotando e a gente, é verdade. Não, Jesus, mas eu estou contigo. Não, se for preciso morrer com você, eu morro, Jesus. Mas realmente é isso de coração que nós temos pregado? É isso de realmente de sinceridade que nós temos entregado? E aí nós vamos lá para a passagem de Lucas 22. Essa passagem de Lucas 22, ela, os outros evangelhos, eles mostram também, onde Pedro nega Jesus, mas Lucas, ele fala algo que é tocante. É algo que talvez nenhum outro percebeu, mas Lucas, vendo aquela cena, ele tem algo diferente. E a palavra fala lá em Lucas 22, 54. Lucas, capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, neste caso, versículo 56. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. No 58. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aí é nessa hora, nesses últimos versículos, o 61, é que a gente olha essa passagem e fala: Jesus olhou fitamente nos olhos de Pedro. E é quando eu e você nos caímos em si, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós deslizamos com Deus. E aí eu vi muitas pregações sobre esse olhar e muitos, nossa, poderia ser um olhar crítico, um olhar de Jesus falando: nossa, eu te avisei, você ia me negar. Eu te avisei, olha aí. E simplesmente, até mesmo aqui a explicação da minha Bíblia, ele diz que olhou diretamente para Pedro, mas esse olhar foi um olhar de amor, falando: eu te avisei que isso ia acontecer e eu já sabia, eu já estava preparado para isso, mas eu continuo te amando, eu continuo estando contigo, eu continuo te considerando meu filho, independente de quem você seja, ou de que você fez, ou o seu passado, eu continuo te amando. Então é interessante porque Pedro, ele falhou sim por muitas vezes, mas ele foi um homem que eu imagino que se fosse para mim ser um dos discípulos, seria Pedro. Mesmo que João era um dos discípulos que Jesus amava, mas Pedro, ele tinha voz, ele não se calava para tudo, ele tinha ousadia, ele andou pelas águas. Quem dos outros discípulos andou sobre as águas, a não ser Pedro? E esse olhar que Lucas fala, esse olhar de Jesus para Pedro é muito interessante, porque Jesus, ele nos olha todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, não é com um olhar de julgamento. É um olhar de que você ainda tem a oportunidade de reconciliar. Você ainda tem a oportunidade de
pedir, se arrepender dos seus pecados. E é isso que muitas das vezes o Senhor quer trazer para nós hoje. O tempo está sim se esgotando. O tempo está acabando. Nós estamos à beira de não sei quanto tempo para Jesus voltar, para Jesus buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas enquanto Ele ainda não voltar, enquanto Ele não vier com o juízo, Ele ainda nos olha com um olhar de que você pode sim mudar. Você pode sim ser diferente. Você pode sim mudar as suas atitudes enquanto ainda dá tempo. Aí é o que leva aquela palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo que não haverá mais tempo. Então, nessa noite, eu não sei o que o Senhor quer falar, mas eu sei que Ele nos mostra a vida de Pedro e nos mostra a nossa vida de hoje. Porque mesmo ele andando 3 anos com o Senhor, ele foi falho em algumas coisas, ele errou em algumas coisas, mas ele também foi ousado em algumas coisas. E nós ainda somos mais agraciados do que Pedro, porque nós não vivemos com Jesus. Nós simplesmente vivemos pela fé. Nós simplesmente vivemos sem ter visto Jesus como Pedro viu, como Pedro andou 3 anos com Jesus. Então a palavra ainda nos fala que nós que não vimos, somos ainda mais agraciados, porque cremos. Então que você possa se apegar nessa palavra. Que você possa, simplesmente saber que nós podemos andar, não importa quanto tempo com Jesus, mas será que verdadeiramente nós estamos com Jesus? Será que verdadeiramente nós estamos com o coração totalmente para Jesus? Será que a gente está entendendo o que Ele está tentando dizer a nós? Com todos os seus sinais, com todas as suas maravilhas que Ele faz, com tudo aquilo que Ele tem nos falado, que o tempo está acabando. E lá em João, eu gosto disso, gente, tá? Quem me acompanhar aí uma palavra leva a outra, outra palavra leva a outra, e os evangelhos é tudo igual, né? Eu fiquei doidinha essa tarde, que eu falava, gente, mas um fala uma coisa, outro fala outra. Mas é Deus quem guia, amém? Lá em João 21. João 21, versículo 1 adiante. Nesse momento aqui, os discípulos, já tinham considerado que Jesus tinha morrido, que Jesus, já tinha ido embora. Ele já tinha aparecido para as outras mulheres, alguns discípulos. Mas nesse momento, os discípulos, eu acredito que eles ainda estavam para entender o que estava acontecendo. Aí eles, não, mas você não lembra lá que ele falou que seria entregue? Mas será que era isso? Ele seria morto? Não, hoje já é o 3º dia, mas e aí? Cadê o nosso mestre? Cadê o nosso Senhor? Não sei. Não, então vamos ver, Vamos esperar o que vai acontecer. E é incrível essa pesca maravilhosa de João 21 que diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Amém? Então, o mesmo que aconteceu lá no início, quando Jesus foi chamar os discípulos, estavam ali,
à beira da praia, ele foi falar com o pessoal. Ele fez a mesma coisa no final, segundo João. Olha, estou vendo que os meus discípulos estão desanimados. E por sinal, se Jesus não tivesse aparecido, acredito eu, a Bíblia não nos fala, mas acredito eu que eles teriam voltado às práticas antigas. Ah, mas o que é essa? A voltar a pescar, voltar a viver da pesca, daquilo que eles tinham. Mas Jesus já tinha lhes avisado, olha, eu vou embora, mas vocês precisam continuar aquilo que é designado para vocês. Aquilo que eu preparei vocês durante 3 anos é para vocês continuarem, é para vocês permanecerem. E os discípulos, eu acho que no momento de desânimo, no momento esperando o que ia acontecer, e Jesus falou que ia voltar ao 3º dia, mas até agora nada. E simplesmente naquela hora, eles falam, ó, esse moço mandou a gente tacar, parecendo aquela vez lá no início, você lembra quando o mestre nos chamou? Não sei não, hein, tá quase igual. E aí simplesmente, né, o discípulo a quem Jesus amava, que era João, falou, esse é o mestre. Então Pedro simplesmente, né, estava sem capa, coloca a sua capa e mergulha, né, como diz os versículos à frente, mergulha e vai até lá e fala, fica naquela, será que é ou não é? Mas, eu acho que é. Mas o que eu quero dizer com essa pesca maravilhosa que aconteceu quando Jesus apareceu aos discípulos é que muitas vezes quando você se frustra, quando você acha que era para ser daquele jeito e não foi, você volta, você retrocede. Ao invés de você ir para frente, você vai para trás. Volta com as práticas antigas, com aquilo que te dava lucro, com aquilo que te prosperava. Mas Jesus, ele veio e falou, cabeções, o que eu ensinei vocês durante 3 anos é para vocês continuarem. E assim eu falo hoje para mim e para você, aquilo que Deus designou para mim e para você, o seu chamado, o seu propósito é para nós continuarmos. As frustrações vêm sim, os desânimos vêm, a vontade de largar tudo vem. Mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar no alvo. Porque a palavra também nos diz que os nossos sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos que nós passamos na terra, vai nos proporcionar uma glória futura. E essa glória não é aqui na terra, não é aqui com coisas naturais, é com coisas sobrenaturais. Então, se você quer viver, é como meu pai pregou aqui numa quarta-feira, não há tempo mais para intriga, não há tempo mais para discussão, não há tempo mais para fofoca. E isso eu pego para mim, não há tempo mais para ficar chateado com palavras que foram lançadas ao vento. Não existe mais, não tem tempo mais. E se não há tempo, nós precisamos focar naquilo que realmente importa. Se está difícil, continua. Se vem o desânimo, continua. Porque senão o Senhor vai ter que vir como Ele veio de novo e falar, ô queridos, joga a rede aí pro lado direito. Aí eles jogam. Nossa, pegamos muito peixe. Tá me parecendo com aquele capítulo que a gente viveu lá no início, né? E isso era um alerta de Jesus dizendo, olha, eu tô com vocês. Eu disse, eu avisei. Mas os olhos dele continuam olhando para nós com olhos de amor. Que não importa aonde você parou, aonde você escorregou, aonde você falhou, ele ainda te olha com olhos de amor. Então que você possa permanecer. Permaneça. E aqui também em João 21, no versículo 15, é o momento em que Jesus restaura Pedro. Porque eu acredito que Pedro, por mais que ele viveu 3 anos com Jesus, parece que eles ainda não estavam entendendo quem era o mestre. Parece que eles ainda estavam, gente, ele curou paralíticos, ele curou cegos, ele olhou para as mulheres, ele me fez andar sobre as águas, ele curou a minha sogra, ele simplesmente fez milagres e maravilhas que eu não tinha feito outro alguém fazer. Aí, né, eu imagino que para Jesus ter feito esse diálogo com Pedro, é porque ele ainda estava dentro do seu coração, tipo,
meio chateado. Sabe? Nossa, eu falhei com o mestre. Eu falhei com o meu mestre. E aí é nessa hora que Jesus vem e te mostra: ei, filho, você me ama? Você gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto. Eu gosto, né? É uma emoção, eu gosto do Senhor. Então vai apacentar as minhas ovelhas. Porque foi isso que eu te chamei para fazer. Foi isso que eu designei para a sua vida. Não foi voltar lá atrás, não foi voltar para o que você fazia. Você pode estar se considerando o mais condenado possível, mas eu ainda te olho com olhos de amor e vejo o que eu designei para a sua vida e o que você pode se tornar nas minhas mãos. Então que você possa ter a certeza que Deus, Ele não esquece dos seus filhos. E que Jesus, no tempo que Ele estava andando sobre a terra, Ele simplesmente não esquece dos teus. E o que eu achei muito interessante também, que, né, já um testemunho meu, esse final de semana foi um pouco corrido por todas essas apresentações, ensaios, e corre aqui, corre ali. E vem muito com a palavra que eu estou pregando hoje. De muitas das vezes você olhar o seu deserto, você olhar as suas fraquezas e achar que você não é capaz. E simplesmente aquela sensação de querer abraçar o mundo, de querer, sabe, sempre dar o seu melhor. Perdão, gente. Mas enfim, que pode ser transparente, né? Mas eu senti algo durante essa semana de se sentir como, acho que nesse momento em que os discípulos estavam, de voltar atrás, de simplesmente falar: olha, Deus, tá difícil demais, tá complicado demais, eu tô me arrastando e, sabe, eu não sei se realmente tudo isso que o Senhor me chamou para fazer é o que é para mim fazer. E Deus, Ele é tremendo em tudo que Ele faz. Ele é espetacular em tudo que Ele faz. Porque eu estava naquela ceia ali atrás do fundo, estava meio desanimada. Mas eu apresentei, eu dei o meu melhor nas minhas apresentações. Eu fiz, mas Deus conhecia o meu coração. E aí eu estava lá atrás, do nada a Rebeca aparece. Falei: o que você quer fazer aqui, Rebeca? Você está querendo reconciliar comigo? O que eu fiz para você? Já fala logo, nós já troca aqui, né, o vinho, nós já troca aliança. E ela pegou e começou a falar coisas que eu olhei e falei: Deus, o Senhor é inacreditável em tudo que você faz. O Senhor é inacreditável. E aí poucas coisas que eu lembro, ela vira e fala: olha, nós crescemos no mesmo caminho, nós trilhamos os mesmos caminhos. Tanto a sua mãe quanto a minha mãe nos ensinou, trilhou, sabe? A gente cresceu na mesma igreja. E você permaneceu. Eu não sei, eu achava que era impossível, mas você permaneceu. Você, sabe? E ela falando aquilo, de simplesmente, ela falou: nossa, vocês passaram por tantas coisas, mas continuaram. Vocês viveram algumas coisas que acredito que para algum outro jovem ele falaria: não, vou abrir mão disso tudo e pronto, né? Abre mão e acabou. E ela: não, vocês permaneceram, vocês continuaram. E se eu tivesse essa escolha de voltar lá atrás, eu tinha feito o mesmo que você. Mesmo difícil, eu acredito que não tenha sido fácil, mas você permaneceu. E eu falava: Deus, eu não acredito. Eu pensando em desistir, eu pensando em largar tudo, ela vem e me fala que quando me vê, me admira. E eu falei: não, Deus, o Senhor deve estar de brincadeira comigo. Mas o que eu quero falar para você nessa noite: mesmo rastejando, vai. Mesmo estando difícil, vai.
Pai, porque os nossos sofrimentos atuais, eles não são comparados com a glória que o Senhor há de nos dar, com aquilo de que está preparado para as nossas vidas. Sabe, paz no mundo, eu acredito que nós não teremos. Talvez a paz que excede o entendimento humano. Que o mundo está naquele desespero, mas a gente permanece em paz. Ah, mas mais de um ano de pandemia e graças a Deus não faltou nada para mim. Graças a Deus, seja em cesta, seja em conta de luz, em conta de água, não faltou. Mas, às vezes, nós queremos ter paz e descanso nessa terra, a qual o Senhor já nos falou que, olha, no mundo vocês terão aflições. No mundo vai ser difícil. Não tem como, o mundo já é do maligno. O inimigo, ele não está preocupado com quem está lá fora, com quem está vivendo as vontades dele, com quem está vivendo aquilo que ele quer. Mas ele está preocupado com vocês que estão sentados aqui nessa noite. Eles estão preocupados com vocês que estão aí na live, sentados no seu sofá, onde quer que você esteja assistindo essa live. Então sim, nós precisamos sempre estar vigilantes, nós sempre precisamos estar firmes, mas firmes no Senhor. E que sim, vamos desanimar, vamos nos chatear, vamos às vezes nos perder no meio do caminho e falar, Deus, eu não dou conta, eu não consigo, eu estou sobrecarregada. Mas aí nessa hora que você chega no seu secreto e fala, Deus, eu sei que o seu fardo, ele é leve. Eu sei que o seu jugo, ele é suave. Então eu entrego nessa noite para o Senhor. E o Senhor faça a tua vontade e o teu querer. E é isso. Para encerrar, porque eu também não quero falar aquilo que venha de mim, mas somente do Senhor. Lá em Atos, capítulo 2. Capítulo 2. Verso de número 41. A palavra nos fala o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui fala sobre o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce na terra. E aqui Pedro, ele diz, olha, eu não sei vocês, mas o que está acontecendo aqui não é coisa do além. O que está acontecendo aqui não são homens bêbados que vocês estão supondo, porque houve um liberar de línguas, houve simplesmente festa entre as pessoas que estavam recebendo o Espírito Santo na terra. E simplesmente ele fez a vontade do Pai, ele fez a vontade de Jesus, a qual tinha ensinado ele durante esses 3 anos. E aqui a palavra fala que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas, a qual Pedro ganhou para Jesus. Talvez se ele tivesse lá nos barcos, se ele tivesse voltado para a pesca, vivendo da pesca novamente, abandonado o que o Senhor tinha lhe ensinado durante 3 anos, talvez ele não teria sido um grande ganhador de almas. E é isso que eu deixo para você e para mim nessa noite. Não vamos nos desanimar a ponto de deixar o barco, deixar as redes, a ponto de voltar àquilo que a gente praticava. Que nós possamos permanecer no propósito, permanecer naquilo que o Senhor designou para a vida de cada um. Mesmo que talvez você não saiba, mas só o fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você ter parado por mais ou menos 1, 2 horas em frente a essa live, o fato de você ser uma pessoa da portaria, uma pessoa da mídia, uma simples pessoa, o Senhor tem visto o seu esforço. O Senhor tem visto o que você tem feito, mas também não faça de qualquer jeito, porque Ele também conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção dos nossos corações e sabe aquilo que é verdadeiro, até porque a palavra fala que existem falsos. Então, se existem falsos, se existem verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos. Então, que não sejamos os falsos adoradores, que não sejamos os falsos que profanam a palavra do Senhor, mas que possamos propagar essa palavra, entendeu, né? Enviar essa palavra a muitos outros,
para que possam ouvir essa palavra que liberta, essa palavra que muda, essa palavra que transforma. Porque é eu e você, é o nosso papel como igreja. E um vídeo que eu acho também que é um dos princípios que me deixou assim um pouco bem emotiva durante esse final de semana também, pra gente ver como o amor de muitos tem se esfriado. Eu vi, se eu não me lembro, foi no status de algum dos jovens. E aí um motoqueiro chega para um cara e fala: olha, eu trouxe essas pizzas para você. O cara levanta assim, meio que: quê? Ele: não, eu moro na rua, essas pizzas não é para mim não. Ele: não, qual que é o nome do senhor? Geraldo. Não, então, essas pizzas é pro senhor. Não, moço, pelo amor de Deus, essas pizzas não é para mim não. Eu juro, eu não pedi, por favor. E o cara: é presente para você, as pizzas é para você. E ele simplesmente: não, quem mandou então? Não. E aí o final do vídeo, um cara explicando, fala que a maldade das pessoas está tão grande no mundo de hoje, que até para receber um presente ele ficou meio assim: será mesmo que é um presente? Será mesmo que ele está me dando de bom agrado? Será que eu vou comer essas pizzas e no final dessas pizzas ele não vai me cobrar pelo que eu comi? Então é nessa hora que nós temos que ser igreja. Nós temos que ser igreja porque tem um mundo lá fora perecendo. E por mais que às vezes você olha aí fora, dá moedinha para uma pessoa que pede, dá isso e aquilo, você está ajudando. Porque a palavra diz que Jesus teve fome, não demos de comer, ele teve sede, não demos de beber. Mas Jesus, que hora isso aconteceu? Quando você negou isso a um dos meus pequeninos, quando você negou isso a uma das minhas pessoas. Então que você possa ser servo. E não só entre essas quatro paredes, não falando que não devemos vir congregar, devemos sim renovar as nossas forças, ouvir uma palavra, né? Talvez algo que a gente não entendeu, entender aqui nos cultos. Mas nós precisamos ser igreja lá fora. Porque infelizmente o mundo, realmente o amor, se ele não se esfriou por completo, ele está se esfriando. E nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos fazer a diferença. Mas não retroceder. Não retroceder como Pedro quase ia fazendo isso. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, nesta noite, pelo teu imenso amor. Eu quero te agradecer, Jesus, porque por muitas vezes a caminhada pode ser difícil, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor tem sido, Jesus, o nosso sustento, o nosso pilar. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por não nos deixar retroceder. Obrigada, Jesus, por nós podermos viver o sobrenatural do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o seu olhar para conosco não é um olhar de julgamento, não é um olhar crítico, não é um olhar de condenação, mas um olhar de amor, falando: filho, eu sei o que você é capaz, eu conheço a intenção do seu coração, mas eu continuo te amando. Eu continuo te amando, independente do que você fez lá atrás, independente do que você tem feito agora. Mas eu te peço que ainda há tempo de reconciliar, ainda dá tempo de abandonar suas velhas práticas e viver o sobrenatural comigo. Então que nessa noite, papai, nós possamos ter aprendido da tua palavra. Que nós possamos ter verdadeiramente, papai, feito com que essa palavra enraize em nossos corações. E eu te agradeço, pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Que o Senhor é misericordioso e a sua graça se renova todas as manhãs. Amém. Vem falar o que tudo já consegui.